Ai, gente, chegando aí, todo mundo. Glória a Deus por vocês que perseveraram até o fim. Passou rápido, né, gente? Enquanto o pessoal está chegando, alguém tem algum testemunho para compartilhar com a gente? Que Deus tem feito na tua vida, ou na igreja de Toyokawa, né, Toyohashi. No Brasil também, né, teve o encontro com Deus, né, Fernanda? Quer contar aí como que foi o encontro com Deus? Fernanda serviu lá no encontro. E a gente sabe que é sempre poderoso, né? Mas a gente fica curioso para saber dos detalhes. Amém, pastora. Boa noite. Boa noite. Ainda não posso ligar a câmera que eu tô me locomovendo, mas foi tremendo. Fim de semana intenso, muito aguardado, porque havia 3 anos que não tinha encontro aqui. E realmente é lindo de ver as pessoas quebrantadas ali ao longo dos dias, com uma afeição de um jeito e ao final do encontro totalmente transformadas, não só internamente, mas externamente. Era possível visualizar, assim, a diferença. E quem estava servindo também, apesar de ser cansativo, né, muito trabalho, a gente fica o tempo inteiro ali disponível para atender as necessidades dos encontristas, mas completamente recompensado só de ver a alegria de quem teve a oportunidade de ter um encontro com Deus. Então foi muito lindo, muito lindo. Encontrei o pai da pastora, mandei um beijo e foi maravilhoso, muito bom, muito bom. Glória a Deus. Amém? Mais alguém quer compartilhar aí o que o Senhor tem feito? Aqui em Toyohashi foi muito bênção, né? A formatura do curso A Pergunta, né? Eu fiquei muito orgulhosa de ver os nossos adolescentes, jovens, né? Já tudo bonitinho lá, né? De terninho, tudo parecia, né? Já um adulto, né? E é tão lindo ver eles assim no caminho do Senhor. Depois teve a pós-conferência que foi tremendo também, né? Os jovens cheios do Espírito Santo. E a cada domingo também a gente vê derramar uma graça, né? Uma onda de uma graça que está vindo sobre nós, né? Que precisamos sentar nessa onda. O Senhor está fazendo, né? Essa semana o pastor Cid vai estar lá em Toyokawa também, né, gente? O povo de Toyokawa. Expectativa também, né? Glória a Deus. Fico muito feliz. Pessoal entrando aí. Amém. Deu o nosso horário, então a gente vai estar iniciando. Que hoje também tem o jogo, né, do Japão e Alemanha, né, não, gente? Né? Não pode ficar dividido, não, hein? Coração dividido, não, hein? Mas a gente vai tentar ser breve, a lição não é tão comprida, né? Para depois liberar quem curte aí. Eu não sou muito, assim, né, do futebol, mas sei que tem uma galera que curte aí também, né? Mas vamos aproveitar bem o nosso tempo aqui junto, vai ser a nossa última aula, vai ser bem gostoso, e eu quero aprender com vocês. Amém? Então vamos estar iniciando, fazendo uma oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, nosso coração é tão grato, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de termos essa conexão uns com os outros, de aprender uns com os outros e com teu Santo Espírito. Te damos liberdade para falar o nosso interior, para mostrar áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas, para ampliar a nossa visão, dando, Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, que o Senhor venha revelar a nós, Senhor, né, o teu propósito, Senhor,
possamos servir melhor também aqueles que vão estar sendo liderados por nós, no Teu Espírito, Pai. Que o Senhor venha estar nos capacitando, Senhor, através dessa lição também, Senhor, nos moldando, Senhor, a Tua imagem, Pai. Aprendemos desde o início que liderar é servir. E estamos aqui aprendendo, Senhor, servir melhor o corpo, Pai. E queremos aprender uns com os outros, guiando-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Admitindo mais alguns aqui. Amém. E então vamos dar continuidade, né? Porque semana passada já deu a entrada ali nos temperamentos transformados, né? E é um assunto que eu gosto muito, parte dos temperamentos, porque me ajudou bastante na minha entender primeiro, e depois entender a minha casa, porque aqui em casa, acho que a gente tem todos os 4 temperamentos em casa, então dá para a gente estudar cada um, entender cada um, e é aquela salada de fruta, né? Cada um reage de uma forma diferente na mesma pressão. Aconteceu a mesma coisa ali, a mesma situação, e cada um tem uma reação diferente. Né? E assim somos nós numa célula, por exemplo. Na célula aconteceu a mesma coisa ali com todo mundo e cada um tem uma reação diferente. E nós, como líderes, nós precisamos primeiro dominar a nossa emoção, né? E depois saber lidar com cada um, né? E a gente conhecendo as nossas limitações, os nossos pontos fortes também, a gente vai saber como trabalhar nisso, né? Então, para mim, me ajudou demais, e também me deu mais compaixão conhecendo os meus irmãos, né? Não é um rótulo, né, que a gente vai colocar nas pessoas, depois que a gente faz coisa, a gente começa a analisar melhor, prestar mais atenção, né? Mas de forma alguma a gente pode rotular as pessoas, né? Mas é uma ferramenta para nos ajudar a melhor servir, né? Ouvir as ministrações que a irmã Janete sugeriu. Alguém mais ouviu? Eu achei muito bom. Se vocês não ouviram ainda, não assistiram, vale a pena. Eu fui me alimentando ali. Cada mensagem ali tinha 1 hora e meia de cada temperamento, então muito rico, né? E muito esclarecedor. Então, quando você tiver um tempinho aí, né, vale muito a pena assistir, porque vai te ajudar mais ainda a entender melhor, né, em relação aos temperamentos. Falando da irmã Janete, ela entrou e saiu agora, acho que ela nem deu para ouvir, né? Mas muito obrigada aí, né, irmã Janete, pela indicação. E assim a gente vai aprendendo uns com os outros, né? A gente não sabe de tudo, né? Eu falando que foi muito bom, irmã Janete, os vídeos que você compartilhou, assisti todos ali, fui muito edificada, né? Glória a Deus por isso. Obrigada. E quando tiver mais, por favor, compartilhe, vamos, né, enriquecendo uns aos outros, né? E eu achei muito legal na mensagem Amém. do pastor, né? Ele até cita, porque na nossa apostila e algumas pessoas que eu sigo no Instagram, ali também tem algumas contas que eu sigo que é bem interessante, fala também dos temperamentos, e é uma pessoa cristã, né, falando, que tem várias pessoas que falam do temperamento, mas alguns, né, que não têm esse entendimento do espiritual. Mas a maioria cita os temperamentos como as qualidades e os defeitos, né? Mas eu achei muito interessante o pastor falando que não é um defeito, né? Mas é algo que a gente precisa ser trabalhado. É uma limitação que a gente tem, né? A gente precisa entender que a gente vai ter uma dificuldade naquela área, mas é quem nós somos, né? E temperamento não é caráter, né? Isso a gente tem que deixar bem claro, que temperamento é quem eu sou, né? Caráter é o que eu faço, né? E quando é um desvio de caráter, pode ter um desvio de caráter, mas não há um temperamento melhor do que o outro. Quando a gente entende isso, fica muito mais leve e suave, porque a gente fica, querendo ou não, meio que
comparando, né, a atitude um do outro e falar, esse aqui é melhor, esse aqui é ruim, olha só esse temperamento, olha como ele é ruim nisso, né? E então acaba com isso quando a gente entende que quem nós somos, a gente abraça isso, mas a gente, assim como nós temos qualidades, nós temos limitações e a gente precisa aprender com essas limitações, podemos aprimorar, né? E não é caráter. E agora nós podemos e devemos ser responsáveis pelas nossas atitudes, né? Mesmo com vai vir a ira, vai vir a decepção, né? Mesmo com todos esses sentimentos, a gente tem o fruto do Espírito. Então, nós podemos controlar, né, todas essas emoções. E a gente não deve ser guiado pelas nossas emoções, mas devemos ser guiados pelo Espírito. Então, o temperamento não é uma desculpa, né? Mas é só para você poder entender, se entender. Então, como eu falei no início, no meu caso, foi muito esclarecedor para mim. E eu comecei a vigiar mais nas áreas que eu sei que eu tenho limitações, né? E comecei a ser também mais, ter mais compaixão, né? Com aquelas pessoas à minha volta, porque eu sabia, ela tem dificuldade nessa área, mas ela tem tem essa qualidade por ela ser assim também, né? Então, isso é muito legal, né? E dito isso, então, a gente vai entrar na nossa lição de hoje. Página 117, né? Temperamento e suas emoções. Vamos lá. Nossa meta é que você conheça o seu temperamento e o porquê você reage de maneira diferenciada dos outros diante dos testes da vida. Recomendações importantes, independente do seu tipo de temperamento, você enfrentará as pressões da vida. Existe uma coisa mais importante que o seu temperamento e suas reações diante das pressões, que é a sua atitude mental. E no final deste capítulo, você deverá ser capaz de explicar a diferença entre os temperamentos e suas emoções, saber identificar os temperamentos das pessoas para obter o máximo do aproveitamento do potencial de cada um deles. Como a gente já falou, não existe um temperamento melhor que o outro e tal, então eu queria que a gente tivesse um jogo bem aberto aqui, que a gente pudesse falar do nosso temperamento e a gente poder aprender uns com os outros, tá? Porque, por exemplo, o meu temperamento é o colérico, então eu posso falar para vocês da minha dificuldade e também dos meus pontos fortes, né? Como que eu sou e poder auxiliar. Ó, chegou o meu fleumático preferido aqui, ó, tá aqui do meu lado. E então, vamos ter um jogo bem aberto aqui, a gente poder citar das nossas dificuldades. Olha, eu tenho dificuldade assim, eu penso assim, às vezes eu me iro dessa forma, para a gente poder aprender uns com os outros, para a gente não cometer os erros que poderíamos cometer se a gente não soubesse com os nossos liderados. Porque depois aí você vai saber, fulano, né, que está fazendo ali escola de líderes comigo, que é sanguíneo, falou mesmo, e eu tenho liderado, esse meu liderado, ele é sanguíneo, então por isso que ele reagiu, você já vai conseguir identificar ali, né? E hoje a gente vai estar falando sobre as pressões, todos nós vamos enfrentar pressões, e cada temperamento, ele enfrenta a pressão de uma forma diferente, tá? Então, duas coisas que eu queria que você fizesse é, primeiro, abrir o seu coração, né, e falar como que você reage, né, quem você é dos 4 temperamentos, lembrando que, né, como foi falado, existe uma porcentagem, um temperamento dominador, então é desse temperamento que a gente vai falar, e às vezes você vai tender mais para um lado para o outro, dependendo da explicação da pessoa. Tem gente que fala que você tem mais de um temperamento, tem outros que falam não, que que você pode tender para um temperamento mais próximo, né? Se aproximar mais para um temperamento ou outro. Depois eu mando umas imagens bem interessantes que eu achei também, em algumas pessoas que eu sigo, né? Mas independente, hoje a gente vai estar falando então do temperamento dominante, ok? E a gente vai estar aprendendo uns com os outros. Vamos lá, então, no temperamento e suas emoções, página 118. As pressões fazem parte da vida e ninguém em sua jornada vai escapar delas. Vivemos numa geração em que o tempo todo nos deparamos com aquilo que denominamos de os testes da vida. Evidentemente, as gerações passadas, pois
estarem mais envolvidas com atividades agrícolas, as pressões eram bem menores ou diferentes, né? O que nós precisamos saber sobre pressão é que elas não são tão ruins. Aleluia! Na verdade, a maioria das vezes, ao contrário do que se pensa, elas são boas para você. Vamos acreditar nisso. Por quê? Né? Aqui ele fala do exemplo da pressão arterial. Se ela for baixa demais, se ela for alta demais, poderá matá-lo. Mas se ela for baixa demais, acontecerá a mesma coisa. Portanto, a vida sem qualquer pressão seria vazia e breve. Então, é necessária. A pressão é necessária, a gente sabe, né? Então, a gente precisa saber como lidar diante das pressões. Por que preciso da pressão? Para prover a própria vida, como a gente falou ali em cima, para exercer atividades, para poder usar sua criatividade, nos tornamos muito criativos, né, nessas pressões, e para estar sempre motivado. E, como a gente falou, nem todos os temperamentos enfrentam as pressões da mesma maneira, tá? Então, agora a gente vai falar sobre os 4 temperamentos e como que cada um reage. E no final de cada temperamento a gente vai abrir para esse pequeno debate, tá? Então, eu queria que você meditasse como que você reage, se você reage dessa forma, se você se identifica, se você identifica alguns liderados seu, porque a tarefa também vai ser você identificar o temperamento dos seus liderados, tá? Você que lidera a célula, então eu queria que você listasse o nome dos seus liderados e ver se você consegue identificar. Você pode até mandar depois as imagens que eu vou estar compartilhando com vocês e conversar um pouquinho com eles, vocês podem estar fazendo uma explicação, né? E ali, porque isso vai facilitar muito você estar liderando eles com qualidade, né? Ok? E se você não estiver liderando célula, você pode estar fazendo isso com a sua família, né? Descobrir o temperamento dos seus filhos, ou na escola, na empresa que você trabalha, mas a gente vai estar exercitando essa parte de estar analisando, né, os temperamentos, ok? Lembrando que nós não vamos colocar rótulo em ninguém e não tem temperamento melhor que o outro. O sanguíneo. O sanguíneo enfrentando pressões. Vamos só ver então aqui na telinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem já na aula passada ou assistindo o vídeo daquele Majonete mandou, ou que você já tinha esse conhecimento, quem se identifica como sanguíneo aqui no nosso meio? Quem que é sanguíneo? Levanta a mãozinha aí para a gente ver. Sanguíneo, 1, 2, 3, 4, ali, ó, temos alguns sanguíneos. Amém. Vamos lá, então. Então, vocês nos ajudem, ok? Queremos ouvir vocês. As pessoas de temperamento sanguíneo raramente têm úlcera, verdade? Mas geralmente provocam úlcera nos outros. Verdade também? As pessoas normalmente são as causas principais de pressões. E o indivíduo sanguíneo gosta de estar entre elas, né? O sanguíneo gosta de estar no meio das pessoas. E as pessoas que causam as pressões, né? Elas, na verdade, nunca estão longe da pressão. E, normalmente, ajuda a provocá-la. O sanguíneo ajuda a provocar uma pressãozinha. O sanguíneo, geralmente, é um tipo de pessoa desorganizada. E, quando agenda algum tipo de compromisso, não é raro que chegue atrasado e sem nenhum planejamento para qualquer reunião. É claro que temos exceções, a gente falou do temperamento transformado, espero que, né, que os irmãos estejam transformados, mas para a gente entender que sim, né, como a gente falou, não é uma fraqueza em si, mas uma limitação ali, uma debilidade que você tem, que você precisa trabalhar. Então, vamos continuar. Vamos usar o exemplo de um ministro de louvor. Se ele é do temperamento sanguíneo, não é de admirar que ele escolha o hino para o culto no corredor da própria igreja. Misericórdia. Apesar de sua falta de organização e preparo, esses queridos irmãos sanguíneos fazem um bom trabalho, porque eles têm um bom carisma. Então, isso é muito bom. Eles conseguem fazer, por mais que eles não fizeram um bom planejamento, dá certo, gente. Na hora acontece alguma coisa ali, e todo mundo elogia. Nossa, que bênção, né? O culto que foi hoje, que bênção a célula hoje. Que maravilha que foi o louvor que você tocou, né?
E vamos lá, mas ele acaba, de alguma forma, compensando sua falta de organização. Agora, se o sanguíneo conseguir fazer essa combinação eficiente de organização e carisma, sua liderança terá um grande impacto para a sua carreira ao ministério. Aqui é um ponto, assim, bem, eu posso falar assim que é até perigoso, porque o sanguíneo, ele sabe se virar, né? E isso é muito bom, só que às vezes aí ele acostuma, né? Deu certo, então eu não preciso planejar, porque vai dar certo de novo. Na próxima vez vai dar certo também. Eu já sei falar, naquele dia deu certo, então vai dar certo de novo. E aí você nunca cria um hábito de se planejar, porque você tem essa carisma e você consegue desenvolver, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa trabalhar nos sanguíneos, né? Já identificou alguns sanguíneos aí na sua célula que ele fala, não, a gente vai dar certo, vai conseguir, vai dar, tal, né? Mas o que você vai falar? Não sei, mas na hora, né? Na hora, o Espírito Santo, né? Vamos lá, então. Continuamos. No entanto, cada vez que o senhor sanguíneo improvisar sob pressão e o resultado é satisfatório, ele interioriza o seguinte pensamento, daquilo que a gente falou. O planejamento não é fundamental e decisivo para o sucesso. Uma outra característica do sanguíneo é que ele está sempre pronto para falar. E em muitos casos usam essa arma para se defenderem, né? Ele fala muito bem, mas ele acaba usando para se defender. Quando são pressionados. Então, quando você é pressionado, você fala demais, é porque às vezes você está se defendendo. Quando você começa ali a corrigir o seu liderado e ele quer falar demais, se justificar demais, é a forma de um sanguíneo, né, reagir. E os tipos mais agressivos aprendem a intimidar as outras pessoas com ataques verbais para trazê-lo debaixo da submissão, e essa é uma maneira dele encobrir seus erros atacando os outros. As mulheres sanguíneas, com frequência, gritam com seus maridos, filhos, vizinhos e com quem estiver por perto. E essa atitude nada mais é que expressar suas próprias frustrações. Já os sanguíneos do sexo masculino tendem a falar alto demais e, por terem uma deficiência que é o exagero, normalmente relatam a mais do que o fato ocorrido. Então, aumenta. Um outro problema das pessoas sanguíneas que estão sofrendo de pressão é a sua dificuldade de aceitar honestamente a culpa pelos seus erros. Isso aqui é algo do sanguíneo. Não, né, às vezes não aceita a culpa, não reconhece o seu erro. E pela sua falta de disciplina, é fácil para eles passarem a culpa adiante e acusar os outros por seus erros. Se for preciso, até mentem a fim de sair de uma enrascada. Né? Então, às vezes, você fala assim, não, por que esse irmão mente tanto? Por que ele mentiu descaradamente? É uma forma de ele fugir da pressão. Sanguíneo acaba tendo essa característica, né? A gente sabe que isso é pecado, é errado, mas ele tem uma tendência para isso, então precisa ser trabalhado. Alguns homens sanguíneos, quando são confrontados com algum tipo de pressão causado pela própria desorganização, se arrependem e choram, mas normalmente isso acaba rapidamente, e eles terão aprendido pouco ou nada com esta experiência. Em Efésios 4:25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Os senhores e senhoras sanguíneos têm que aprender que a mentira não resolve coisa alguma e que é muito melhor aprender a enfrentar as pressões desagradáveis da vida, reconhecendo suas responsabilidades pelos erros e então fazer duas coisas, que é, primeiro, resolver a presente dificuldade, segundo, aprender com os erros cometidos. Amém? Então, quero abrir, então, aqui espaço para a gente estar conversando, debatendo sobre isso. Primeiro, vamos ouvir os senhores e senhoras sanguíneas, o que vocês podem me falar das suas dificuldades diante das pressões, dos pontos negativos e positivos diante da pressão. Como a gente viu, o sanguíneo, ele lida com a pressão, assim, razoavelmente bem, comparando com os outros temperamentos, né? Então, como que é para vocês? Pode aí abrir o microfone, ou se alguém tiver alguma pergunta para os senhores e senhoras sanguíneas, esse é o momento.
Vamos lá, quem vai começar? Senhor sanguíneo Daniel, Daniel San, você falou aí que é sanguíneo, tá certo? Quer comentar aí? Tá desligado o áudio. Depois a senhora sanguínea Fernanda pode já ficar preparada aí. Eu sou sanguíneo, mas eu não sou muito de dar desculpa, não. Quando eu tô meio nervoso, assim, eu prefiro ficar calado, na verdade. E também, desculpas, né? É algo assim que, às vezes, quando eu, vamos supor, eu tenho que preparar algo, e realmente acontece isso comigo. Eu acabo deixando em cima da hora, né? Mas eu não sou a pessoa que fica dando desculpa, eu não preparei por causa disso, disso, aquilo. Já é meu jeito mesmo. Eu gosto de deixar assim o fluir, né? Mas como a pastora falou, isso não é bom, né? Que a gente acaba acostumando, né? Uhum. Então, em nome do fluir, né? Você pode se planejar bem e deixar fluir, né? Mas eu fico muito feliz porque essa parte do falar demais já está tratado dentro de você. Você sabe se calar no momento da pressão, então, para o senhor sanguíneo, a forma de agir, né? Como o Daniel já aqui, né, tem falado, é se calar. No momento da pressão, não é bom falar, se justificar, mas se calar, né? É isso aí. Sim. Fernanda, quer compartilhar? Eu acho que eu tenho mais preocupação e talvez eu tenha o temperamento mesclado com outros, porque eu já me preparo quando eu sei que aquilo que eu vou fazer, outras pessoas dependem disso. Eu tenho uma preocupação, assim, em saber que eu não vou deixar ninguém na mão, que eu não vou deixar ninguém ali esperando algo de mim e não vou conseguir atender a isso. Agora, quando é em relação a mim, se eu puder deixar para a última hora, se eu puder deixar em último lugar, se eu puder arrastar e procrastinar lá para frente, eu sei que eu sempre vou dar um jeito e vou conseguir no final compensar, mas nessas situações de pressão, assim, eu tenho muita dificuldade de lidar, mas ao mesmo tempo eu não fujo. Eu fico atenta, eu observo, eu tenho um jogo de cintura para conseguir coordenar ali sem deixar as pessoas desconfortáveis, porque eu acho que isso é o pior, de estar sujeito ali a uma situação que pressiona. Consigo manter a calma, mas tenho que melhorar muito ainda nesse sentido. Já identificou algum sanguíneo e alguma situação com algum sanguíneo? Eu sou liderada por uma pessoa sanguínea. Então, a gente se dá bem nesse contexto, mas ela é mais sanguínea do que eu. Ela, às vezes, fala, não, a gente dá um jeitinho, não, a gente consegue. Aí eu falo, não, calma, peraí, deixa eu verificar aqui se realmente vai dar certo, ou se a gente pode ousar, assim, nessa porção. Legal. Quem mais tinha falado? Hideki, né? Eu, Por favor. eu assim, vejo como sanguíneo, né? Que eu sou muito positivo, penso muito positivo. Eu até brinco com a Cris, né? Falo, nossa, tem vezes que eu vou ser muito negativo. Não, para mim, né? Né? Mas, assim, agora, sob pressão, o que me identifiquei aqui fala, começa a falar alto, sabe? Né? A Cris que sempre fala. Quando a gente tem alguma coisa para resolver, assim, eu começo a falar, nossa, não precisa falar alto, né? Então, e sim, tem outras características, assim, que eu vejo que eu sou mais sanguíneo, né? Tanto é que na tarefa lá eu pus 40% de sanguíneo, né? Também. Ok, né? Então, já identificou aí, ser positivo é uma coisa boa, né? Mas aí viu aí que tem uma limitação, que na pressão acaba aumentando o tom da voz. Então, é o momento de vigiar, né? Então, já estou aumentando meu tom da voz, é porque eu estou sob pressão, então tem que respirar, né? Alguém tem alguma pergunta sobre os sanguíneos no momento de pressão?
ou algo que você viveu com um sanguíneo que te chamou a atenção e qual a atitude que você teve? Ninguém quer compartilhar? Vamos aprender uns com os outros aí. A Rê levantou a mão, é porque você quer falar, Rê? Pode ligar o microfone aí. Me achei. Estava perdida aqui. Eu sou sanguínea, com certeza, quase 50% muito sanguínea. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Meu pai é tudo isso que a gente acabou de ler. E ele é muito, muito, muito. Eu também sou muito assim, mas graças a Deus o Espírito Santo me traz a memória muito rápido. Principalmente quando eu estou brava, e aí às vezes ou é com as meninas, provavelmente sempre com os filhos, né? Ou até com o Hugo. E aí eu falo muito brava, mas aí o Espírito Santo fala, olha, o jeito que você falou não foi legal, vai lá e pede desculpa. E aí eu vou lá, peço desculpa, eu sei reconhecer que eu estou errada, mas eu também tenho bastante esse problema igual o Ridê, que ele fala, nossa, por que você fala tão alto? Você fala gritando, mas não é. Eu acho que é o jeito, eu não sei explicar. Tem gente que acha que quando eu converso, a minha mãe fala, né? Você, seu pai, a sua irmã e a sua outra irmã, vocês não conversam, vocês gritam, né? Mas eu acho que é porque a gente tinha esse exemplo dentro de casa, não que eu tenha que segui-lo, né? Mas sob pressão, assim, quando eu estouro, realmente eu grito, fico muito brava, eu despejo tudo sem dó nem piedade. Assim, no começo, quando o meu casamento estava bem conturbado, assim, antes da gente voltar e antes de Deus reconstituir tudo ali, construir tudo, assim, eu despejava sem dó nem piedade. Se fosse doer, se não fosse, se fosse magoar, se não fosse, eu não pensava nisso. Hoje eu penso 1000 vezes antes de falar qualquer coisa, né? E às vezes, se eu falo qualquer coisa assim, o Espírito Santo já me traz, né, a consciência rapidamente, assim, olha, o que você fez não foi legal, daí eu vou, peço perdão, né? Eu sei reconhecer que eu estava errada, assim. E aqui tem um ponto aqui de chegar atrasado. Eu não gosto de chegar atrasada, mas o meu marido, cara, não sei o que acontece com ele, nossa, é uma briga todo domingo. O Thiagão sabe. O Thiagão sabe bem disso. E ele é sanguíneo? Ele é o quê? Não, o Hugo, ele não é sanguíneo. Não, ele não é sanguíneo. Eu coloquei aqui, quer ver? Que ele é melancólico. Então, é porque tem outros temperamentos, forma diferente de procrastinar as coisas, né? Um motivo diferente. Eu tenho um pouco de fleumático, mas sanguíneo, assim, super me domina, assim. Eu consigo fazer as coisas sob pressão, igual tá falando aqui, né? Talvez eu acho que eu preciso disso. E eu me empenho, e quando eu faço, para mim tem que ser bem feito, eu entro de cabeça mesmo, né? Então, esse é o ponto positivo meu, assim, né? Eu me concentro e aquilo acaba sendo uma terapia para mim, na verdade, né? Igual fazer o negócio do Dia das Crianças, saiu, me deixou a responsabilidade para mim estar cuidando da parte da decoração, né? Então, ali eu consegui, assim, distribuir a tarefa para as meninas sem forçar se elas queriam, sem exigir, né? Conversando, a maioria se voluntariava, e quando eu precisava, olha, você faz isso para mim, você conseguir delegar algumas tarefas, então foi bem interessante para mim, assim, ter ficado a parte disso, assim, porque eu não sabia como que eu era, né? Se eu conseguiria fazer com que as pessoas me enxergassem, ela é legal, né? Ela não simplesmente não manda, né? Então, assim, foi bem legal, a pessoa ficou bem unida, assim, deu certo. Que legal. Glória a Deus. Então, vamos para o próximo. Depois, se tiverem alguma observação sobre o sanguíneo, vocês falam no final, ok? Os coléricos enfrentando pressões. Vamos lá. Ninguém pode criar mais pressão do que o colérico. O colérico gosta de criar pressão. Eles ficam indo em meio às pressões até contraírem úlceras, pressão arterial alta e ataque no coração. Sei muito bem. Alguns dos motivos das pressões são sua disposição de sempre estarem envolvidos nos acontecimentos, estarem sempre prontos para qualquer coisa que deve ser feita. Então, isso é um ponto positivo, né? Eles nunca perguntam,
Por que alguém não faz alguma coisa acerca disso? Pelo contrário, para cada necessidade que surge, eles reagem como, vamos organizar as equipes e colocá-las para trabalhar. Então, começam a dar ordem para as outras pessoas, né? O colérico ficam deprimidos quando algum projeto fracassa, que é o ponto, né, de uma debilidade do colérico. Quando algo que ele planejou fracassa, é muito difícil. No entanto, ele sempre tem outros trocentos planos para ocupar a mente em atividade. Outro fator de pressão na vida dos coléricos é que, por serem muito atirados, eles se lançam rapidamente no campo da batalha. Muitas das vezes eles não estabelecem um plano, criando assim uma grande pressão, né? Então, eles são muito rápidos, eles vão de um plano para o outro, de uma ação a outra, e não para planejar bem, não para colocar o pé no chão mesmo, conseguir enxergar tudo, né? Eu e a Kira, hoje, a gente tem bastante equilíbrio, na verdade, a gente está muito parecido um com o outro. Mas eu chegava com bilhões de planos e eu falava, vamos evangelizar, vamos fazer casa de pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele falava, calma, amor, vamos orar, vamos ver se é a vontade de Deus. Eu falava, como? Eu sei que é da vontade de Deus. É da vontade de Deus evangelizar, é da vontade de Deus fazer isso e isso. Vamos lá, a gente está perdendo tempo, vamos para a rua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, né? E hoje em dia já tem até um contrário até, né, amor? Porque eu aprendi que vale muito mais a pena você amolar ali o machado para depois cortar com muita facilidade, né? Do que você gastar muita força, muita energia, né? E às vezes não tendo um resultado, né? Saber o que o Senhor quer de fato, né? Mas vamos lá. As pessoas coléricas tipicamente respondem às pressões recusando-se a desistir. A forma de ela responder é, não vou desistir, vamos ver um caminho. Quando encontram uma situação difícil, respondem rapidamente, nada é impossível. E enquanto a pressão desencoraja algumas pessoas, isso já não acontece com o colérico, pois a pressão só serve de lenha para a fogueira. Uma das dificuldades desse temperamento é a sua tendência de adotar supercargas. Juntamente com sua habilidade natural de delegar responsabilidades, eles procuram aproveitar seu tempo extra, deixando de lado sua família. E aqui, né, é muito perigoso, né, porque você quer executar, você quer realizar, e aí você vai cortando coisas, e às vezes tira o tempo da família, o tempo com Deus, né? E é muito aboneco. Relacionamento não é o ponto mais alto desse temperamento. Eles tendem a ser impacientes com aqueles que são menos motivados do que eles mesmos. Por sua vez, são críticos e exigentes com os outros, e raramente expressam apreciação pelo que os outros realizam, mesmo quando eles agem bem. Um outro problema desse temperamento é que, na hora da pressão, eles podem mostrar-se sarcásticos e cruéis. A não ser que busque ajuda na pessoa do Espírito Santo, eles deixarão muitos egos ofendidos e outros ficarão quase loucos. A principal arma da pessoa colérica é sua língua. Ninguém sabe visar com mais habilidade e brutalidade. Visto que eles gostam de ser pressionados, eles se dedicam em amontoar pressões sobre os outros, e ninguém merece, né? Seu lema é, agimos melhor quando pressionados. Misericórdia. Os coléricos precisam compreender que na vida há algo mais importante do que o dinheiro, o sucesso e as realizações humanas. Lucas 12:15 fala, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens que ele possui. Mateus 16:26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Concluindo, os indivíduos coléricos devem estabelecer as melhores prioridades para a sua vida. Primeiro Deus, esposa, né? Família e profissão. Então, a prioridade não deve ser as realizações. Aqui está falando sobre a avareza, mas a avareza, né, você fala, não tem amor ao dinheiro, mas às vezes não é o dinheiro, mas a realização, ao sucesso, né? Então, você às vezes prioriza tanto o sucesso que você vai colocando no que realmente é importante para o segundo plano, né? E aí isso
Muito perigoso, né? Agora eu quero ouvir, então, dos senhores e senhoras coléricas, o que vocês me dizem, qual a dificuldade que vocês têm. Vamos, então, ver as mãozinhas levantadas dos senhores e senhoras coléricas. Deixa eu conhecer vocês. Comportamento predominante. Eu sei que tem, às vezes, porcentagem, outras porcentagens. Amém. Ok? Querem compartilhar aí, Adriana? Pode compartilhar um pouco? É bem isso que está escrito aí, mas duas coisas que eu vi que, pelo menos comigo, não, é quando fala que os coléricos ficam deprimidos quando algum projeto fracassa. Comigo não é assim. E o outro é, por eles serem muito atirados, se lançam rapidamente no campo de batalha. Muitas dessas vezes eles não estabelecem um plano, criando assim uma grande pressão. Também não sou assim, não. Eu sou muito rápida assim, mas normalmente eu planejo. Mas eu planejo rápido também, porque eu não tenho muita paciência. Mas eu gosto de planejar, eu gosto de processo. Agora, uma coisa muito ruim, que é realmente a questão da língua, né? O colérico, ele usa muito a língua, realmente, para ferir, né? Mas, graças a Deus, assim, é exatamente por causa disso que eu não falo muito, né? Porque Deus já tratou bem. Então, quando eu entendi essa questão da língua, né? Então, isso foi muito forte para mim, né? E eu entendi isso muito rápido, logo que eu me converti, né? Então, isso fez total diferença para mim, né? Então, desde esse momento que eu entendi o poder da palavra, e que a gente tem que dominar a língua, que é o menor órgão que a gente tem no corpo, que isso é fonte de vida ou de morte, que eu tenho estudado isso em Provérbios, eu tenho muito temor, né? Então, é por isso que realmente eu penso pelo menos umas 300 vezes antes de abrir a boca, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que, graças a Deus, tem sido tratado, mas é bem o que está escrito aqui mesmo. Amém. Kelvin também, senhor colérico? Na verdade, eu fazendo esses testes que mostra bem a porcentagem, né? O meu dominante é o colérico, mas bate muito, muito, muito junto com o sanguíneo, né? Mas olhando aqui, quem anda comigo, é uma coisa que eu falo, né? Feito é melhor que bem feito, né? Então não fica pensando demais não, e bota para rodar, né? Mas eu gosto de planejar também, eu sou metódico, né? Se eu para mim daqui na esquina já começo a planejar que cada curva que eu vou virar. Mas a língua também, ela é assassina, né? Você já desligou a cabeça, a língua continua falando, né? Então a gente tem que deixar o Espírito Santo agir mesmo, né? Mas de maneira geral, olhando os pontos positivos, você tem uma energia muito grande, né? Você vai para cima, você não tem medo, né? Porque, na verdade, acho que é isso que a gente tem que ver também. A gente tem que deixar o Espírito Santo agir no que é negativo e tomar posse daquilo que é positivo para o reino, né? Então, eu não tenho medo, né? Então, eu vou para cima e isso aí eu acho legal, né? Que às vezes a gente vê o pessoal, às vezes assim, até a família, tá com medo, receio. Não, vamos para cima, vai dar certo, vai acontecer e vambora, não tem medo e bota para rodar e tem que fazer, para de planejar e vambora. E tem que deixar Deus agir nos defeitos, né? Amém. Então, é só para a gente lembrar assim, vamos supor, a mesma situação, mesma pressão, como que cada um reage. Então, o colérico, ele não tem muita dificuldade na pressão, né? Ele sabe lidar ali muito bem com a pressão, ele, na verdade, vai colocar mais pressão nas pessoas. O sanguíneo, ele é relax, né? Ele nunca vai ter úlcera, mas ele causa úlcera nas pessoas, né? Então, assim, para a gente entender essa situação, porque agora a gente vai também para os próximos temperamentos, que a gente vê que eles têm mais dificuldade no momento da pressão. Só que tanto o sanguíneo como o colérico, então, na pressão, o que tem que vigiar é na língua. No teu liderado, quando você vê que ele está sendo pressionado, então ele vai tender a querer se defender, a querer argumentar, né? A querer inverter prioridades, né? Então, isso que a gente vai ter que... Aí, como que a gente vai lidar, então, com o colérico? É trazer ele, colocar o pezinho dele no chão, né? É fazer ele pensar mais antes de falar, né? E não ser cruel, porque o ponto
que é muito ruim no colérico é essa parte que ele é muito seco, ele chega a ser cruel, né, nas palavras, e então acaba ferindo demais as pessoas. Então, isso tem que ser trabalhado. Primeiro trabalhamos em nós, e é assim que a gente vai trabalhar com os nossos liderados, né, diante da pressão. Ok? Há mais alguma observação sobre Não, colérico? e isso que você falou, até interessante do cruel, só para complementar aqui, que às vezes a gente acha que o ser cruel é falar alguma coisa ruim, né? Mas eu percebo assim, já me falaram algumas vezes, que acaba sendo no sentido do ser insensível, do tipo assim, pô, larga de frescura, bora, Sim. né? Então, essa parte Para de chorar, vamos para frente. você acaba sendo cruel nesse sentido, sendo insensível, né? Porque é uma coisa que você não te afeta, então você fala, isso é frescura, vamos embora. Sim, então, porque pro colérico a pressão não afeta tanto. Então, quando você vê o melancólico, o fleumático, já ali sofrendo pela mesma situação, fala, eu passei por isso, né? E tirei de letra, né? Então, assim, a gente está sendo cruel, né? Insensível, né? Então, vamos lá, então, para o fleumático, enfrentando as pressões. Pulei, perdão. Melancólico. Melancólico. Tal como qualquer outra pessoa, os melancólicos sofrem pressões na vida, mas por causa da sua sensibilidade, criatividade, perfeccionismo, tudo na vida é intensificado, especialmente nas pressões. É bem provável que nenhum tipo de temperamento sofra maior pressão em seu coração e em sua mente do que os indivíduos melancólicos. Partindo do ponto que a atitude mental de uma pessoa pode aumentar ou diminuir a pressão real, isso é uma má notícia para os melancólicos. Os melancólicos perfeccionistas, por natureza, são extremamente negativos, críticos, cheios de suspeitas e críticos de si mesmo quanto são de outras pessoas. Como estamos falando de pressão, temperamento melancólico, por causa da sua coerência, perfeccionismo, pode levar os que estão próximo dele a uma experiência enlouquecedora, pois muitas das vezes eles levam muito tempo fazendo coisas secundárias e negligenciam as questões essenciais. Né? Então, eu acho que é esse ponto, né? Porque o problema mesmo ele não está tratando, porque ele está ali ainda em um pontinho ali, porque ainda não está 100%, por ser perfeccionista. Né? O senhor melancólico, quando está em posição de liderança, normalmente coloca uma alta pressão sobre os seus subordinados, pois para ele o que vale é chegar à marca dos 100%, mesmo que isso o desaponte. Por outro lado, as donas de casas melancólicas são as melhores cozinheiras e arrumadeiras. As refeições, além de serem deliciosas, ocorrem no tempo certo. No entanto, ai daquelas crianças que deixam a marca de lama no piso recentemente limpo. Os melancólicos podem pressionar a si mesmo com preocupação, mesmo quando não tem razão para isso, pois a maioria das coisas que ele teme, na verdade, nunca acontecerão. Então, muita ansiedade, né? Vamos dar a próxima página. Uma outra característica desse temperamento é que ele resiste a aventuras, preferindo fazer as coisas que sempre faz, impedindo assim que algo novo surja em sua vida. Visto que as pessoas melancólicas são introvertidas e raramente externizam suas pressões, chutando as coisas, gritando ou jurando, seu estilo consiste em internizar as suas pressões. E essa interiorização, dependendo da própria pressão, pode levar das lágrimas ao homicídio ou mesmo suicídio. Infelizmente, felizmente, poucos melancólicos reagem com violência. E quando tem um comportamento reprovável, ocorrem duas reações. Primeiro, se arrepende profundamente. Segundo, caem em silêncio e ficam amuados. Os melancólicos, quando são verdadeiramente cheios do Espírito Santo, eles experimentam mudanças incríveis que são evidentes para todos. E em lugar de serem insociáveis, de pouca empatia, poderão ser verdadeiros amigos na sua jornada, porque aprendem que ninguém cumpre o propósito de Deus sozinho. Né? Glória a Deus, né? Vamos nos encher do Espírito Santo. Ok, vamos ouvir então, senhores e senhoras melancólicas, como que é para vocês a pressão? Pode levantar a sua mão, pode já abrir o microfone, compartilhar aí com a gente. Já começou a pressão, então.
Ó, já tá sob pressão, né? Não coloca pressão, não. Vamos rápido, rápido, gente. Liga o microfone, compartilha logo. Uma Janete, por favor. Olá, boa noite. Bom, na realidade, eu sou bem isso, né? Eu sou muito sensível, sou muito crítica, né? E sob pressão eu não funciono muito bem, né? Eu falo, para que isso? Então eu fico assim, eu entro num pavor sobre pressão, mas assim, eu não, na verdade, assim, eu sou crítica, tudo, mas eu consigo eu consigo ter, vamos dizer assim, uma sociabilidade, eu consigo, sabe, trabalhar bem num grupo, né? E aí eu não sou muito de ficar pondo pressão no outro, não. Eu prefiro mais ficar assim, na retaguarda e ver como aquilo funciona. Agora, só que eu vou escrevendo, eu vou guardando aquilo. Tipo, eu estou te vendo, né? Então, assim, eu não estou te pressionando, mas está tudo anotadinho aqui, né? Então, aí, qualquer coisa que você der uma abertura, eu vou lá, né? Aí eu falo, tá vendo? Você fez isso, 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 isso e isso, né? Então, nesse sentido, eu faço muito. Só que a minha sorte é que eu sou assim, eu tenho 76% de melancólica, 58% de sanguínea e 52% de fleumático. Então, eu estou assim, tentando equilibrar aqui, né, as minhas emoções e as minhas coisas. Com relação a realmente se arrepende profundamente e cai no silêncio, isso é fato, né? Dependendo do que eu fico extremamente muda, sabe assim, eu me fecho, né? E aí as pessoas, o que foi? Nada, 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 deixa passar, nada, não é nada, né? E arrepender, eu me arrependo assim, se eu faço alguma coisa que fere o outro, né? Eu me arrependo muito rápido. Ou mesmo assim, como eu sou muito crítica de mim mesma, né? Eu fico tentando, vamos dizer assim, ser assertiva. Então, qualquer coisa que eu vejo que eu magoei alguém, eu já vou lá, né? Eu vou tentar consertar aquilo, eu vou tentar pedir perdão, vou tentar, sabe assim, só que nisso eu acabo me justificando muito, né? Então aí assim, essa justificativa, vamos dizer assim, você acaba perdendo a razão de tanto você se justifica, né? Então é como se eu não fosse assertiva, como se eu não fosse direta, né? Mas não é, por essa sensibilidade. Não, mas ó, eu não quis fazer isso com você. Não, mas olha, por favor, não é. Então assim, não é que eu não saiba aquilo que eu estou fazendo, não, é porque por ser sensível demais, eu acho que dói no outro, dói muito em mim, tudo dói em mim, tudo dói em mim. Só que assim, eu sou muito de não perceber o global. Agora, uma olhadinha sua, um suspiro seu perto de mim, é isso que eu pego. Eu sou detalhista demais, né? E aí eu fico nesse encalço. Por que olhou desse jeito? Só que assim, é fatal para mim. É como se eu fosse certeira, sabe? Assim, eu tenho uma percepção e um ponto assim, de observar muitas pessoas, muito. E isso faz com que eu seja assertiva, né? Porque as pessoas às vezes se escondem alguma coisa, mas naquela olhada diferente está transparecendo aquilo que quer falar, né? E é ali que eu vou. Tá? É nesse sentido. Eu acho que está bem resumido aqui, né? Mas, assim, cheias do Espírito Santo, eu espero estar mais, né? Eu preciso mais disso, né? Eu preciso... Porque, assim, eu sou muito negativa, né? Embora eu tenha fé, embora eu saiba, sabe, da importância de ter Deus, de estar em conexão com o Espírito Santo, como diz minha mãe, minha filha, você esmurece muito fácil. Então, assim, eu acabo, sabe, ficando pé atrás, eu fico desmotivada, eu fico chateada, sabe, eu fico bem melancólica, né? Bem nesse lado mais negativo, né? E aí, agora mesmo eu estava assim, Deus, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Por favor, me ajuda, me dá uma saída. Até peguei a Bíblia e falei assim, 5 minutos antes, né? Aí eu falei assim, me dá uma palavra para
melhorar meu coração, né? E aí, assim, porque quando eu vejo as dificuldades, as pressões da vida, eu já fico meio na corda bamba. É isso. Então, para a gente compreender mais o coração, né, de um melancólico, mais alguém pode compartilhar com a gente? Eu? Patrícia, por favor. Porque se eu não sei se eu sou mais melancólica ou fleumática, porque eu fico meio assim, né? Mas realmente eu sou assim, eu sou perfeccionista, né? Eu sempre, hoje não, mas a minha casa sempre tinha que estar limpa, eu nunca conseguia sentar se tivesse uma poeira no chão, se tivesse almofada fora do lugar, assim. E realmente, quando eu limpava, passava pano assim, eu não gostava que ninguém pisasse, né? E assim, exige muito de mim, né? Assim, e até hoje eu sou assim, tipo, se eu falo alguma coisa, se eu ajo de uma maneira que eu acho que eu machuquei alguém, né? Eu me culpo e fica corroendo aquilo, às vezes eu perco até o sono, né? Nem aconteceu na célula, né? Eu A Ana chegou e eu perguntei como que estava, acho que o Rafa, se eu não me engano. E ela foi responder e eu tava assim com mil coisas assim na minha cabeça, aí eu peguei e já, tipo, já fui para outra pergunta. E aí, assim, meio que cortei, ao invés de eu ouvir o que a Ana estava respondendo sobre o filho dela, né? E eu já, tipo, já fui para outra e aí aquilo ali ficou me corroendo depois, sabe? Assim, nossa, eu tinha que ter ouvido ela, não podia ter feito isso, e fica assim, martirizando, né? E realmente fica assim, eu não falo com ninguém, mas fica ali, né? Aquilo martirizando, e muitas vezes eu chego a perder o sono mesmo, assim, aquilo remoendo dentro de mim, né? E assim, realmente eu fico pensando assim, muitas coisas, e acabo assim esquecendo muitas, né? Hoje eu tô tentando assim não ser mais tão perfeccionista, não ser mais, não cobrar tanto assim de mim, né? Mas eu assim, ainda me pego nessas coisas, né? E é isso assim. Aí não Porque sei. você acaba sofrendo muito, né? Quando você é perfeccionista, quem sofre mais é você, né? Então, Aham. acho que tem que aprender, né, levar as coisas com mais leveza, se permitir, né? Mas uma pergunta, assim, que eu queria fazer aos melancólicos, fleumáticos também, é como a gente tem acesso ao coração, porque a tendência é se fechar, né? Então, na pressão ele se fecha. E como a gente pode ajudar, como a gente tem acesso no momento de pressão, como a gente pode estar ajudando? Alguém quer responder? No meu caso, eu tô tentando me abrir mais, assim. Eu tô tentando porque eu percebi que eu preciso, né? Uhum. Então, isso para a gente, né, nós sabemos, se você então é um fleumático melancólico, você precisa se abrir. Mas os nossos liderados, que eles vão ter dificuldade de se abrir, como a gente pode acessar o coração deles? Ah, eu estou tentando assim, tipo, ser compreensiva, né? Ouvir, né? Ser carinhosa, que nem eu percebi numa liderada minha que ela é bem fechada, né? Mas ela não falta na célula, vai na igreja, mas ela não fala muito, né? E não sorri muito também. E eu percebi que eu cheguei nela e falei, mas por que você foge de mim? Me dá um abraço. Ela falou assim, ai, é que eu tenho problema com autoridade, assim, com líder, com pastor, com gente que tem autoridade em mim, por causa que meu pai era muito rígido, né? Aí eu peguei e falei, mas não, então vem aqui e me abraça, porque a gente é irmã, a gente não é, eu não sou melhor que você, né? E abracei, ele, abraçando. Aí hoje, assim, eu vejo ela mais sorridente, né? Que Mais lindo. disposta a estudar, né? Então, assim, acho que tem que ter paciência, né? Como a Bíblia fala, né? Ter paciência com os fracos na fé, né? Uhum. Então, como eu falei aqui em casa, a gente tem todos os temperamentos, aqui tá meu marido aqui do lado, vem aqui, ó. E uma coisa que não funciona com ele, né, e com uma das minhas filhas também, é pressão. Não adianta, né? E como eu falei, eu sou colérica, então a minha forma de fazer funcionar as coisas é pressionando, né? Vamos, coloca os sapatos, tal, coloca aqui a chave, vamos, porque para chegar no culto às 8 horas ali, é uma pressão.
né, gente? E eu tenho ensaio às 8 horas, então é uma pressão, mas não adianta pressionar, né? Por exemplo, teve a formatura da Karine, eu já entreguei quem que é a de casa. A Karine, ela não funciona com pressão, né? Então não adianta ficar falando, vamos fazer isso aqui, não. Então eu sabia, eu tinha que ajudar ela. Então eu falei, eu já fui, filha, a gente tem tanto tempo. Mamãe vai passar a sua roupa, você faz isso, e como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar nisso, aquilo, outro? Ela falou, mãe, então faz isso para mim, faz aquilo para mim. Então tá bom, então eu vou te ajudar nisso. Então, para mim, assim, tá me ajudando perguntar, do que também às vezes eu falar, né? Faz isso, faz aquilo. Eu pergunto, como que eu posso te ajudar para facilitar as coisas para você, né? Mãe, então passa minha roupa, né? Ou me ajuda a secar meu cabelo. Então, dali fui tentando ajudar ela para ela conseguir sair no horário. O Akira também, né? A gente começa a planejar, que nem hoje a gente tirou um tempo para a gente conversar, planejar algumas coisas. E quando começa o planejamento, como a Adriana ali falou, né? A gente se empolga, né? Eu me empolgo demais. Aí eu quero mergulhar naquele planejamento. E aí, a hora que eu queria falar, não, minha cabeça já não aguenta mais, já estou com dor de cabeça, já não quero, né? Ah, não, vamos parar por aqui, né? E não, vamos fazer. Se eu pressionar, né, não funciona, né? Então, eu planejo ali, né, que eu gosto, e depois eu apresento para ele, né? Mas ele tem ali a visão, ele tem a clareza, então a gente se completa muito. Mas eu entendo assim, que também eu nunca vou conseguir tirar algo da Kira na pressão. Isso eu tenho certeza, eu sei. E é com muita paciência e aos poucos eu preciso dar o tempo para ele. Não me pressione, viu, gente? É verdade, é verdade. O Kelvin, ele sempre pressiona. Um monte de mensagem, meu Deus. Kelvin, não funciona. Não funciona, meu. Eu vou responder só depois. Amém. Vamos lá, então. Mas, pastora, só respondendo a essa sua pergunta, você perguntou como que poderia ajudar as pessoas, né? Eu tenho estudado algumas coisas e diz que para a gente ganhar o coração de alguém, a gente tem que acessar o coração delas através de ouvir, né? Só que às vezes essa pessoa ela não fala. Então, quando essa pessoa ela abrir a boca para falar sobre qualquer coisa, eu tenho que parar tudo e dar atenção. Eu deixo ela falar, eu motivo ela a falar, eu entro no universo dela, eu entro na imaginação dela e eu deixo ela falar. E eu começo a fazer perguntas em cima daquilo que ela gosta de falar. Quando ela menos esperar, ela já vai chegar no assunto. Só que eu preciso criar um vínculo com ela. Eu preciso ganhar a confiança dela. E eu ganho quando eu ganho o coração. E ganhando o coração é dessa forma. É você deixar a pessoa falar. Estimular ela mesmo, né? E tentar entender o universo dela. O que ela gosta, do que ela se sente melhor falando. Mas é uma construção, né? Então, quando eu me aproximo do coração da pessoa, eu ganho confiança dela. Aos poucos, ela começa a se abrir mais. Ótimo, ótimo. Né? Eu falo do Akira assim que ele não gosta de ser pressionado, mas, por exemplo, as meninas de casa, as duas maiores, já estão na adolescência. Então, começa a falar menos. E ainda com esse temperamento, piora um pouquinho, né? Então, assim, né? Como que foi a escola hoje? Bom, normal, né? Igual. Aí daí o Akira, como assim? Bom, mas o quê? Mas como que foi? Só isso? Aí eu já peguei as manhas das meninas. Porque tem dia que elas não querem falar mesmo. Mas tem dia que elas chegam e tá tagarela, que querem falar tudo. Aí aproveita. Mas aí, que você ganha o coração. Então, mas aí às vezes a gente tá corrido, né? Sim. Porque tem que se arrumar, que já tem a oração, que tem isso, aquilo outro. Então, tá bom, filha, né? Outra hora a gente conversa. Aí a gente perdeu, né? Então, nessas horas a gente identifica, uau, aqui uma porta se abriu, né? Larga o chão sujo mesmo, Paty. Larga as fronhas do jeito que tá, né? Porque aqui houve uma abertura, bora lá, né? Deixa as louças aí e vamos ouvir, né? Então, é realmente essa abertura, né? Abriu, vamos aproveitar, né? No caso dos fleumáticos melancólicos, a gente tem que não pressionar, mas quando abrir, aproveitar, né?
Ok, vamos no fleumático, depois a gente abre mais um pouquinho, ok? Os fleumáticos detestam sofrer pressões. Eles farão qualquer coisa para evitá-la. Que ele está falando, Conforme já foi dito anteriormente, eles não se sentem bem em meio a controvérsias, portanto, são pacificadores por natureza. Consequentemente, eles farão de tudo para se desviar do problema, mas, como sabemos, ignorar o problema não faz com que ele desapareça. Diagnosticar a reação de um sanguíneo sob pressão é muito fácil, pois eles explodem em alta voz para todos ouvirem. Agora, os fleumáticos são completamente diferentes, pois seu tipo de temperamento internizam muito e, por nada fazerem com excesso, suas reações devem ser cuidadosamente observadas. Esse ímpeto, que é natural no fleumático, que o leva a ativar pressões, faz muitos fleumáticos tornarem-se bem talentosos, mas lentos. Talentosos, lentos. É o meu fleumático de casa. Ele é muito talentoso, mas ele é lento, gente. Ele saiu. Então, deixa eu aproveitar. Mas isso, de uma forma ou de outra, causará pressões sobre ele, porque mais cedo ou mais tarde as tarefas devem ser completadas. Alguns fleumáticos usam de astúcia para evitar chegar ao ponto de realizar o trabalho, usando de alguns disfarces do tipo: precisamos de maiores informações, calma, né? Calma, precisamos de mais informações, precisamos planejar melhor, precisamos de mais ferramentas. Na verdade, os fleumáticos precisam compreender que os problemas raramente desaparecem com o tempo. Pelo contrário, quando não são tratados, retornam maiores do que eram antes. O pai fleumático, quando tem que resolver problemas sérios de filhos rebeldes, preferem ficar trabalhando até mais tarde, né? Então, está evitando o problema. E não é raro a esposa de um fleumático dizer: ele sempre deixa as questões de disciplina dos filhos para eu resolver. Muitos empregados fleumáticos suportam anos a fio de um trabalho hostil, porque não apreciam um confronto com o chefe, né? Tá anos no serviço, não sai porque não quer conversar, não quer. Mas a grande verdade é que os panos quentes nunca foi e nunca será a real solução para qualquer problema. Se você já teve a oportunidade de conviver com um fleumático, você reconhecerá que são cabeças duras. E essas obstinações frequentemente vêm à tona quando alguém tenta pressioná-las a fazer alguma coisa que ele não deseja fazer. Infelizmente, alguns, como se fossem jumentos, dizem: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira, e empacam. E o que é pior, quando chegam em alguma situação de autoridade, podem tornar a vida dos outros uma loucura. Um exemplo que podemos dar é: por eles se concentrarem em picuinhas, eles podem barrar uma construção de um grande prédio por razões tão pequenas e banais que nenhuma outra pessoa é capaz de explicar. Em contrapartida, segundo uma pesquisa feita pelo pastor Tim LaHaye sobre temperamentos e sexualidade, foi chegando à conclusão que as pessoas de temperamento fleumático são menos promíscuas antes do casamento. Já dito isso, que Adão possivelmente era um fleumático, pois eles se inclinam a acusar os outros pelos seus erros, e Adão expressou claramente essa característica. As crianças fleumáticas são grandes sonhadoras e elas gostam de escapar dos aborrecimentos, escorregando para a terra das fantasias. Uma verdade que o fleumático precisa aprender é deixar a utopia e os sonhos que têm resultado em produtividade e compreender que a realidade é dura, mas tem que ser enfrentada. A realidade é dura, mas enfrentada, né? É isso aí. Então, o fleumático é um pouco parecido com o melancólico, né? Ele é perfeccionista, talentoso, mas lento, né? E ele vai querer evitar de todas as formas a pressão, né? Alguma observação? Alguém quer falar um pouquinho mais sobre o fleumático? Alguma pergunta? Alguma sugestão? A gente acabou misturando um pouquinho, né, com o melancólico. Oi, eu sou fleumática, acho que no nível bem hard mesmo, bem alto. E eu tinha uma dificuldade, eu digo tinha porque, né, a expressão está lapidando, de realmente de falar, esse ponto de falar, sempre não querendo incomodar as pessoas.
E essa parte, assim, de ser indeciso e ser lento, eu não sabia explicar, mas depois de estudar o temperamento, eu entendi que não é que um fleumático seja lento, isso no meu caso, né? Não é ser lenta, por exemplo, eu vou me arrumar para ir para o culto. Eu já levanto, eu já vou pensando qual a saia que eu vou vestir, qual a blusa que eu vou vestir, qual cor, qual sapato, qual meia, vou planejando tudo aqui dentro. Só que quem está olhando de fora fala assim, nossa, olha lá, ela está lá sentada ainda, vai, minha esposa é sanguíneo, né? Então ele é assim, quando decide uma coisa assim, vamos. Tá bom, é difícil, assim, ele não planeja nada, mas assim, ó, vamos sair? Vamos, tem que ser na hora. Então, eu tenho que ter esse tempo, assim, eu tenho que sentar e organizar tudo aqui dentro da minha cabeça. Depois que está organizado, aí eu vou. Aí eu já vou lá certinho na roupa, onde está a roupa, me troca assim, bem rapidinho. E em outras questões é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou sair, vou fazer um sogueio, aí eu tenho que pensar o trajeto. Então, eu paro assim, quem olha de fora fala assim, nossa... Vamos, tem que ir, assim, tá muito lenta, né? Mas aqui a mente não para, a mente tá assim, ó, o tempo todo, a todo vapor, né? Então, assim, só que aqui tá sendo tudo planejado, mas aí quando parte para ação, aí sai, né? O problema só é realmente, assim, assim, isso que eu vejo, assim, né? Essa parte de ser lenta o raciocínio é muito rápido, mas só que precisa ter um passo a passo, por exemplo, assim, o meu negócio é o processo, tem que ter um processo. Se pular um processo, por exemplo, eu estou na rua, aí eu chego, eu falo assim, eu vou fazer a janta, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso de mistura, aí se eu chego, meu esposo está ali, por exemplo, lavando a louça, aí acabou. Aí eu não consigo parar e fazer assim, pegar e fazer outra coisa, tipo assim, eu vou jantar a salada. Não, se na minha cabeça eu planejei, eu vou começar pelo arroz, pelo feijão, né? E ele tá ali na pia e não dá para me fazer, eu não consigo, como é que fala? O que eu planejei para depois, assim, né? Eu não consigo inverter a ordem. E se não fizer assim, aí eu pego e sento e fico lá planejando como é que eu vou fazer. Aí ele olha assim e fala assim, você não vai fazer nada? Né? Só que aqui na mente está assim. Aí quanto mais fala, você não vai fazer nada, aí parece que empaca mesmo, aí não sai. Aí o negócio, o raciocínio não anda. De fato, não é que é lento, a mente está funcionando muito, né? É que é muito detalhista, né? Isso. E às vezes não consegue, quando eu falar que cabeça dura também, porque às vezes é inflexível, porque eles são tão perfeccionistas que tem uma ordem ali que não pode sair, né? A Karine mesmo, ela precisa de detalhes, e eu, por ser colérica, às vezes me falta paciência para passar os detalhes para ela, porque ela fala, mãe, mas aí depois... E aí isso, né? E ela quer saber os detalhes das coisas, né? Mas também quando ela entende, gente, ela vai que é uma beleza, né? A forma de ela estudar também é totalmente diferente daquela, né? Aquela é muito prática. Ela pega o livro assim, ela já pegou a parte da matéria ali mais importante, ela sabe como estudar e vai. Ela é muito rápida. A Karine, ela tem que ver, assim, tipo, frase por frase, aí não é nem frase, é palavra por palavra, né? O que essa palavra significa? Mas para a gente fazer uma lição, gente, que ela estava fazendo escola de discípulo, uma lição de escola de discípulo era horas, porque ela ficava em uma palavra. Mas por quê? Da onde que surgiu? Qual é a origem dessa palavra? Né? E vai. Mas também, quando essa menina pega, assim, tipo, ela entendeu mesmo, desceu o coração, entendeu, ela vai que vai. As notas dela, ela tá tirando nota muito melhor do que a Kellen. Né? A gente vê assim que agora também ela demorou para pegar ali no fogo ali do espírito do chamado também, mas esse final de semana ali na conferência jovem também a gente ouviu alguns testemunhos. Fiquei muito feliz porque Deus usando já a vida dela, então vejo assim como Deus usa a vida dos fleumáticos, dos melancólicos, né? E a gente precisa entender, né? Cada um deles ter paciência, saber que eles são diferentes, reagem de forma diferente da gente, né? E assim os fleumáticos também entenderem os coléricos e os sanguíneos, que é o lado oposto, né? Ter esse respeito, né? E aí fica tão mais leve, tão mais gostoso, né? É muito bom, gente, é muito bom. Tenho aprendido a cada dia aqui em casa com cada um dos temperamentos, e assim a gente vai aprendendo na igreja, na célula, né? Mas só fechando, que eu falei que não ia demorar,
que eu sei que alguns já estão aí, né, querendo já ver o jogo lá, mas vamos concluir então aqui. A conclusão, ele fala sobre sermos gratos, agradecidos, né? Isso é a forma de que a gente conseguir lidar com as pressões. O contentamento, isso me irritava tanto, porque a Kira falava, vamos ser felizes, né? A gente tem que ter o contentamento, estar contente. E eu não, queria resolver a situação, queria, né, solução, queria planejar, certo? Não deu certo o meu plano, fiquei frustrada. Então, eu aprendi muito com ele sobre essa parte de contentamento. Contentamento não é também ficar parado, mas é agradecido, né? Não é satisfeito. É claro que você vai sempre melhorar, né? Você vai progredir, mas está agradecido. Então, essa gratidão, quando a gente tem no nosso coração, a gente consegue passar por qualquer pressão, amém? Então, vamos buscar, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, em tudo da graça, né? Então, aqui fala sobre a chave, né? Que é ter essa atitude positiva para controlar as as pressões, né? É difícil, mas absolutamente essencial, como está escrito aqui. E a tarefa, né, é a última tarefa ali, que é junto com a 13 e a 14, vocês já fizeram a 13, mas falo que é junto, porque é do temperamento. Está lá na página 133. Identifique as principais características de cada temperamento. Qual a porcentagem que você tem de cada temperamento? Esse aqui já foi feito? Já fizemos hoje. Já mandamos, né? Beleza. Então, ok. Então, isso aqui também, o temperamento de cada liderado também já foi feito. Ok. Então, vocês estão livres da tarefa dessa semana. Que bom, né? E dar uma revisada nas lições que a gente vai ter a prova. Depois a gente manda só mais ou menos como que vai ser o estilo da prova para facilitar para vocês, ok? Mas aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, pode estar fazendo agora, senão a gente vai estar já... Janete, pode falar. Eu queria saber se vai... Eu sei que vocês não falam muito que vai cair tudo, mas sobre o monge executivo, vai cair? O monge executivo não está, eu acho que não está. É que eu vou precisar, na verdade, para essa escola a gente teria que reformular um pouquinho, e eu não parei ainda para conversar com os outros professores, por isso que aí eu vou precisar de um tempinho para poder responder sobre a prova. Mas ainda nessa semana a gente manda para vocês. É jogo? É jogo. Vou amenazar, né? Borracha. Ok, então por hoje nós vamos estar terminando por aqui nossa última aula. Foi um prazer estar com todos vocês aí. Então, até semana que vem a gente vai estar passando a prova e a gente vai realmente, né, vai ser o último do último, né? Então, hoje vamos estar orando, então, agradecendo ao Senhor. Amém? Oremos, então. Deus, obrigada, Senhor, por esse momento tão gostoso, Senhor, de compartilhar o nosso coração, de não ter reserva de falar das nossas debilidades, das nossas limitações, e pedir ajuda. E é tão gostoso também entender, Senhor, cada um dos irmãos. Nos dê a tua graça, nos dê o teu coração, Senhor, nos dê o contentamento, Pai, esse coração agradecido, para que possamos passar por todas as tribulações da nossa vida. Senhor, nos ajude, Senhor, a lidar, Pai, com os nossos filhos, com os nossos liderados também, Senhor. Nos conceda essa graça, Senhor, para que possamos entender, Senhor, e também, Senhor, vencer, Senhor, nossas limitações, Pai. Teu Espírito venha nos encher e venha nos transformar a cada dia de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Estamos encerrando por aqui, então.